Sempre que aparece um ovo, o pessoal, olha um ovinho, né, bonito. Olha lá, sempre há uma curiosidade, porque realmente é um bicho estranho, realmente... olha aí. Quem olhar aquele ovo de perto... É natural, porque ele não vai imaginar que existe um ser ali que vai entrar na cara dele, entendeu? A gente sabe. A gente tem que considerar também que o pessoal da Nostromo é caminhoneiro. Os caras estavam ali para fazer um trabalho de transporte, diferente de outro filme aí chamado Prometheus, onde cientistas que deveriam saber lidar com esse tipo de situação não sabem. Não, eu vou antecipar um pouquinho dessa discussão, apenas dizendo que a gente passou por um período pandêmico em que vimos diversos cientistas estúpidos fazendo comentários e cometendo loucuras que a gente também não desconfiava que cientistas poderiam ser capazes de serem negacionistas da própria ciência, inclusive. Ou seja, tá passando pano pro cientista de Prometheus e de Covenant. É isso, né? Sim, não, dá pra passar, beleza. Porque se você for pensar bem, existiram não só alguns médicos ou alguns cientistas, existiram associações brasileiras de medicina dando informações erradas sobre a Covid. Sabe um erro que eu acho que as pessoas cometem um pouco ao falar da burrice dos cientistas de Prometheus? Prometheus, dentro do horror cósmico da franquia Alien, ele fala sobre muitas coisas, sobre a pequenez do ser humano diante do cósmico e tudo mais que a gente sempre repete. O negócio que ele fala isso é que a gente sempre tende a pensar em burrice partindo do princípio da ignorância, da falta de conhecimento. Sim. Em Prometheus, ele explora a burrice a partir da arrogância. Sim, o cara, eu sou biólogo, eu sei de tudo, eu sou um ser humano e eu mando no universo, então eu posso mexer com essa cobra porque eu sei o que eu tô fazendo. Talvez não tão bem executado, mas a ideia é falar sobre isso, que a gente como espécie, a gente acha que manda tanto na natureza... que, na verdade, a gente acaba se tornando o burro, o idiota que faz o que não deve e a natureza se volta contra a gente. Os Rasmussen não vivem metendo a mão aí nas cobras, na aranha, no lagarto. Um exemplo mais perto, pergunta pra Sora isso. Pergunta pra ela, quantas tomadas eu já arrumei sem desligar o disjuntor da casa? E o que eu falo pra ela quando ela fala, desliga o disjuntor? Eu sei o que eu tô fazendo. Ainda quer é só não fechar curto. Esse negócio do sei que eu tô fazendo, pra mim é assustador, desde que eu levei um grande choque, assim. Eu nunca me recuperei, eu tenho muito medo de tomada. E aí teve o zelador aqui do prédio, ele também é eletricista, um cara que faz tudo, né? É zelador, faz tudo, etc. E aí ele simplesmente assim, eu tô com problema no chuveiro elétrico. E aí ele entra no banheiro, descalço, com a chave de fenda, e ele vai mexendo assim. E aí eu falo assim... não tem medo de levar choque, não. Ele, não, isso aqui é tranquilo, esse cabo aqui não dá choque. Ele sabe o que ele tá fazendo. E aí eu fico assustado, porque ele fica mexendo. Mas todo cuidado é pouco, viu? Quando você for mexer com eletricidade, coloca a chinela. Ou desligue lá as paradas, que eu faça tudo. Pelo amor de Deus, né? A não ser que você seja um working Joe, não mexa em tomadas sem energia desligada. Exatamente, né? E também não fique querendo seguir coisas que eu faço, por exemplo, que tudo eu pesquiso no YouTube. Que é tipo assim... como trocar o parafuso de não sei o que. Aí eu vou lá no YouTube, não sei o que. Com eletricidade não é tão fácil desse jeito, tá? É verdade. Mas porque esses caras... Porque assim, normalmente quem cai de parapeito, quem cai de laje, quem toma choque em fios de alta tensão, acabam sendo essas pessoas que acham que sabem o que estão fazendo. Então, ou seja, dificilmente um curioso vai lá. Exatamente. Então, conseguimos passar pano aqui pro cientista de Prometheus, compadre. Passar pano, não. Tirar o pano do olho do público que não viu a mensagem inicial. Perfeito. Toma essa, Jovem Nerd. Engole essa, Jovem Nerd, que nunca acreditou nisso. Toma no cu, porra. O que mais me irrita nos cientistas do Prometheus não é a cobra, sabia? Porque a cobra eu acho que é isso. A gente vê um monte de idiota mesmo botando a mão nos bichos sem luva, sem nada. O que mais me irrita, na verdade, é o biólogo que quer fugir de uma criatura que ele... que é o engenheiro, que ele vê lá morto. E ele não quer ficar lá pra ver, cara. Ele é um biólogo. Numa viagem espacial, tem um ser extraterrestre que eles nunca tiveram contato. Aparentemente, a gente... subentende que nunca houve um contato extraterrestre de um humano com um ser
de outro planeta, e aí ele quer fugir junto com o cara que é geólogo e se perde. Se perde isso porque eles estavam mapeando a nave, tá? Então, essa burrice que eu não aguento, tá ligado? São os patetas, não é possível, né? Os grandes patetas o cara tem os bichinhos. O cara tem os bichinhos. E sabe o que mais me irrita? É que dava pra resolver de um jeito tão mais fácil. Com, cara, uma linhazinha de roteiro, sabe? Assim, que o cara entrou num lugar onde não devia ter entrado, e aí não tem volta, e podia ter escorregado. Qualquer coisa. Mas o Ridley Scott, ele, às vezes, de vez em quando, ele é muito preguiçoso. Se você assistir Prometheus e prestar atenção... Se você prestar atenção, Rogério, viu? Mas se você prestar atenção... Liga na frase, se você prestar atenção... A existência do mapa 3D não afeta de forma nenhuma a trama. Então não precisava ter um mapa 3D. Eles podiam nem acrescentar uma linha, eles podiam apagar uma e resolver um problema. Eu acho... Sabe pra que ela serve, na verdade? Porque o filme foi lançado em 3D. Uma coisa que o Siqueira tava falando ontem, é que ele reassistiu Prometheus, e eu reassisto Prometheus todo ano, mais de uma vez, tá? Eu já digo aqui. Clássico, não só Prometheus, como todos os Alien. Todos os Alien. O Prometheus, ele foi lançado na época do áurea, entre aspas, do 3D. Então ele foi feito, pensado no 3D. Então, aquele mapa era pra dar aquela sensação do 3D de quando você tá assistindo no cinema, entendeu? Daquela... Que nem o Avatar fez, né? O Avatar... Eu lembro que quando a gente foi assistir a primeira vez e, aquelas telas que tinham lá em Pandora, lá daquela galera, ela vinha na tua cara. Era um negócio inacreditável. Então o mapa era só perfumaria, né? Era perfumaria pro 3D, sem dúvida. Tem várias coisas ali no Prometheus pensadas pra isso. Existem duas justificativas, a gente tá antecipando muito aqui, mas existe uma delas. É que quem tem cu tem medo. Aparecer um bicho gigante, você vai fugir, não vai querer ficar vendo. Olha, nunca vi um bicho desse. Que Pokémon é esse? Será que eu vou capturar esse daí? Não é assim que vai acontecer, né? Principalmente porque eles já tinham visto aqueles vídeos dos bichos caindo lá, perfeito, correndo. Exato. E o outro é o fato de que, mesmo que você tendo conhecimento de tudo, quando você tá com medo, você esquece até seu nome. Então ele se perder é natural. Em 2012, Ridley Scott volta pra franquia, decide contar a origem disso tudo, chama um roteirista maravilhoso que eu amo, que é o Damon Lindelof, que é um dos criadores lá de Lost, roteirista de Lost, de Watchmen, da série The Leftovers lá da HBO, que é uma obra de arte. E a série é maravilhosa, e ele é um cara muito bom, é injustiçado. Damon Lindelof é injustiçado na internet, porque o pessoal critica muito o final de Lost. Mas enfim, em Prometheus aqui, Ridley Scott decide contar a história da onde que veio esses bichos. Quem foi, né? Quem fez isso onde tudo? Vive? O que são os aliens, né? O que comem? Isso. É que, assim, a ideia do Ridley Scott, pelo menos o que foi vendido, era o seguinte, era a gente entender como começa, meio que o filme terminar aonde começava o Alien, o oitavo passageiro. Aquela nave naquele planeta. São 30 anos antes do primeiro Alien, né? Isso. Você passa esse filme. Então, a ideia seria mais ou menos assim, como é que eles chegaram naquela nave onde tem o Space Jockey, né? Mas ele decidiu não. Mesmo porque não funcionaria, porque como os filmes se passam 30 anos antes só, não dava tempo daquele bicho estar fossilizado. Uhum. Então, não tem como ele fazer essa ligação, a não ser que ele fizesse um filme que se passasse muito tempo antes, e aí não teria a tecnologia para as viagens espaciais e tudo mais. Então, ele decidiu contar uma história que não vai chegar naquele ponto, mas que vai meio que explicar o que é o Space Jockey em si. E para muitos isso foi muito triste, né? O Matheus acho muito triste. Ideia de jirico, cara. Imagina se o Lovecraft volta à vida depois de tanto tempo para explicar como surgiu, da onde vem e dos detalhes de quem é o Chuchulo. Chuchulo explicado. Chuchulo explicado. Era a coisa mais legal, era a humanidade se encontrando com algo muito maior, com um desconhecido, aquela criatura enorme que representa algo que a gente não é nem capaz de processar, de entender. Mas, cara, mas é um bebezão de fralda, é muito louco, cara. Mas o conceito de roupa, Rogério, ele é relativo. Esse conceito de roupa... Eu posso falar o seguinte? Todo mundo sabe, já falei isso 1000 vezes. Eu adoro Prometheus. Eu adoro também. Prometheus. Fotograficamente, um dos melhores filmes do Ridley Scott, assim. O começo do Prometheus é inacreditável.
Já eu disse acho aqui. também. Eu acho o começo do Prometheus, que é a criação da Terra, as A naves... origem da vida na Terra. Isso, o bebezão, a ideia dele se sacrificar pra criar a vida. Isso. Sim, eu acho que nessa cara, parte é interessante mesmo. Parece que o filme, de novo, mais uma vez, se tivesse deslocado da franquia, talvez seria interessante, né? Porque existem várias histórias, até bíblicas, né, que deixam claro que talvez a humanidade não tenha acontecido na Terra, né? Talvez tenha existido algum fator externo que originou a vida aqui na Terra e tal. E aí a humanidade foi criada a partir desse patógeno que se misturou com o DNA de um alienígena, né, que acabou caindo por aqui. E essa ideia também de que a gente é um experimento, né? Nesse caso, um experimento que deu errado. Eu acho que são conceitos muito, muito legais, né? De que o Deus que a gente idolatra, na verdade, é um alienígena. E que ele que é o responsável, né, pela criação da vida por aqui. E a decepção desse suposto Deus diante de um experimento que deu tão errado, que é a humanidade e tudo mais. Eu acho o conceito muito interessante. Assim. Uma coisa que me ressente um pouco em relação ao Prometheus, que eu cheguei a ler na época algumas entrevistas, que a ideia do Ridley Scott, inicialmente, era realmente fazer o que Prometheus parece, uma versão meio que espacial de Nas Montanhas da Loucura. Na verdade, ele até fez baseado no Eram os Deuses Astronautas, sabe? E era realmente a ideia de trabalhar uma ficção científica que teria como conceito o confronto entre a humanidade descobrindo que tem uma origem alienígena e a religião, tanto que a gente vê que no Prometheus tem uma temática religiosa muito forte, né? A Elizabeth Shaw, ela é uma personagem muito religiosa, ela tá ali com o terço dela, e quando eles começam a descobrir sobre os engenheiros serem os criadores da humanidade, ela começa a ter um certo conflito nessa questão da fé dela e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Ridley Scott fazendo um filme de ficção científica, aí a Fox chega e fala, não, se você não botar Alien aí, ninguém vai ligar, então bota, põe no finalzinho lá, faz uma ligaçãozinha com Alien, vai dar bom demais. Deu no que deu. É sempre a produtora. É sempre a companhia. É sempre a mega corporação. Mas, ó, a ideia, na verdade, uma das coisas que é o pilar do filme, que é a inteligência artificial, porque é um filme, na verdade, é um filme sobre criação, né? Você tem, e criaturas, pela Elizabeth Shaw, a criação é o Deus, e ela tá procurando esse Deus, né? E aí ela vai encontrar ali... Ela vai continuar acreditando no Deus que criou os deuses que criaram ela, né? Isso que vai acabar acontecendo no final. Tem o próprio Weyland, que aí eu acho... Esse é um defeitão do filme, porque pra que você vai pegar um ator novo pra fazer um velho? Sabe quem ia fazer o Weyland inicialmente? Rutger Hauer. Pô, ia ser... Puta que pariu, ia ser entendeu? Fantástico, cara. Um dos maiores atores na época ainda vivos, e os caras botaram o Guy Pearce. O Guy Pearce com maquiagem total, cara. Botaram o Guy Pearce só porque tem um mini filme lá, ele fez lá um curta-metragem que se passa antes, e aí ia ter ele jovem. Lá do negócio dele. Cara, não faz o menor sentido, né? Era muito mais fácil rejuvenescer o cara no filminho, né? Não faz sentido nenhum. E o Ridley Scott também tinha uma ideia de 3 filmes. Tá? Era pra ser uma trilogia. Porque a ideia é sempre essa de trilogia, né? Então você tem a Elizabeth Shaw com o seu grande criador. Você tem o Weyland procurando o criador mesmo ali, procurando o extraterrestre que criou. Porque ele quer continuar vivo, ele quer continuar vivendo. Afinal... O Weyland, que é um criador, aliás, né? E isso, porque o David tem essa parada do criador, e você me criou por quê? Porque eu queria. Porque eu posso, porque eu quero. Porque eu posso. Michael Fassbender tá muito bem nesse filme, hein? Se tem uma coisa que é boa no Covenant, a única coisa que é boa no Covenant é o Fassbender. E aqui eu acho que o Fassbender não faz trabalho pela metade, ele é muito bom. Ele é excelente e ele faz um puta de um trabalho aqui. Ele que é o grande condutor do filme todo, né? Assim, tem um monte de atrapalhada, mas ele nunca tá fazendo nenhuma atrapalhada. Ele tá sempre na linha reta. Você tem que seguir ele no filme, entendeu? Não, e ele tá aprendendo, né, Rogério? Trapalhões ele tá, do filme todo. No começo do filme, quando tá todo mundo lá no sono, ele tá aprendendo, ele tá jogando basquete, ele tá aprendendo idiomas, ele tá sempre em constante aprendizado, né?
Tá assistindo Lawrence da Arábia, até ele pinta o cabelo dele, né? Ele pinta o cabelo dele, ele coloca um negocinho pra pintar o cabelo. Igual o personagem, porque ele tenta fazer. Ele quer ficar com o cabelo do personagem do Lawrence da Arábia. Exato. Exatamente. Cara, eu gosto desse filme, caramba. E ele, pelo amor de Deus. ele que faz ele que dá o start, né, pra iniciar o experimento com a Elizabeth Shaw. Eu gosto muito da cena do parto. Nossa, a Noomi Rapace ali. Acho foda. A entrega física dela. Todo mundo que assiste essa cena fica chocado. Não, é muito. Porque você fica realmente. E quando ela sai da máquina, que ela sai toda assim e aplicando o negócio, e vai vestir a roupa. Primeiro corta, e aí sai o bicho lá e vai costurar. E vai grampear, vai grampeando ali. Caramba, aquilo ali é. É muito foda. E ela lá. É muito foda. Botando alguma substância pra ela aguentar. É um analgésico, né? Cara, isso a gente fantástico. realmente, a personagem da Shaw é muito boa. Prometheus é o que a Bela falou. Eu gosto muito dele como filme. Eu não gosto nem um pouco dele como parte da franquia Alien. Entendi, porque tem isso. todo esse negócio. A Shaw ela era ressentida porque ela não podia gerar vida. Ela não podia engravidar, porque ela era estéril. E aí quando ela consegue, basicamente quando ela recebe um milagre, que é poder dar à luz, é um monstro, é uma criatura que tenta matar ela, que é completamente longe do que ela reconhece como humanidade. É um negócio assim, quando você para pra pensar, tem bastante força, além do horror corporal. E de novo, vocês falaram uma coisa interessante agora, que é um filme sobre a criação, sobre criadores e criaturas, né? E nesse caso a Shaw acaba criando algo que ela repele, né? Que ela não entende, não faz bem. E eu acho que existe toda essa questão do David querer ser mais do que uma criação, de querer ser um criador também, assim como ele o pai também dele, quer ser né, um que é o criador. Wayland, ele também quer ser um criador. Eu acho que aí entra toda a questão, a ambição dele, e assim, se espelhando na humanidade. Isso que é mais bizarro, né, porque o bicho zoado, né, criou outro bicho zoado. Acho que isso segue por Covenant, né, o David, ele precisa criar um ser perfeito, porque ele considera até a própria humanidade um ser imperfeito, né, e a partir daí ele mesmo se torna um deus, né. Então, de novo, os filmes usando como catalisador essa questão da arrogância e da ganância de querer ser algo mais. O Wayland também quer ser imortal, ele sacrifica uma tripulação inteira com esse propósito, né, de alcançar a imortalidade, porque eles consideram um deus por ter criado do zero o David, que é um organismo por si só. Né? Isso, e é legal porque ele também fala sobre a arrogância em relação ao que criamos, porque o David, ele não simplesmente fala, eu vou querer bagaçar todo mundo. Você vê que do rancor dele vem de como ele é tratado como objeto pelo Wayland. E quando ele fala com... Holloway? Isso, Quando ele fala com o Holloway lá... Por que você acha que os humanos me criaram? Porque a gente podia. Porque a gente podia. Então, ou seja, o David vê que ele não vale nada perante seus criadores. Então passa a ser o objetivo dele se tornar mais do que os seus criadores, mais do que a criatura. Ele quer ser um deus. No Covenant, depois que ele ataca os engenheiros, que não são necessariamente os engenheiros, são os arquitetos, vamos por assim... que ele também age como os engenheiros iriam agir com a Terra e as criações dele. É sempre um ciclo. E ele tem uma parada que ele faz com o Holloway lá, com o marido da... o Holloway é o marido da Elizabeth Shaw, né? Isso. Ele, Tom Hardy genérico. Quando ele tá com o dedo levantado e a gotinha tá lá no dedo dele. E aí você olha a cena toda, cara, é demais, Fassbender é foda. Ele tá lá a cena toda assim, ó. Fica falando e bota coisa e o dedo tá assim, ó. Aí tá lá, aí ele fala assim: você faria qualquer coisa pra encontrar seu criador? Aí o Holloway fala: faria. Aí ele... Não, eu acho que não é nem pra encontrar seu criador, é pra encontrar respostas. Encontrar respostas. Ele tá fazendo o próprio experimento dele ali, né? Você faria qualquer coisa? Então eu faço também. Então eu também tenho esse direito. Então beleza. Então bora experimentar você. Sim, é demais, eu adoro isso. Né? Aliás, é a segunda vez que o Fassbender tem uma cena extremamente bem atuada envolvendo o dedo dele. Já reparou nisso? Qual é a outra? E o Bastardos Inglórios. É verdade. Do negócio dos 3 dedos. Então... Ele faz... Isso. Verdade, Fassbender e os dedos mágicos. Os dedos. O filme fez um relativo sucesso comercial, tá? O Prometheus teve uma grande campanha de marketing. Ele fez sucesso em home video, vendeu demais em home video.
É um filme que visualmente ele é fantástico. O e CGI dele é absurdo. E a trilha sonora, Judas? Absurda também. Sabia que eu me emociono ouvindo essa trilha sonora? Né? Mas ele até então, até o Romulus, ele foi a maior abertura da história de Alien, né? O Prometheus. Sim, e o maior ele faturamento teve uma grande também, né? abertura. Isso é pena que o desfecho é tão mal explicado, né?